E aí pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado naquele videozinho curtinho anterior, vou fazer um vídeo hoje para vocês sobre um aspecto muito importante que faz um cotejo entre a letra da Constituição e inúmeras matérias. E também eu vou entrar um pouco em conteúdo. Geralmente eu trabalho bastante estratégia, vou dar umas pitadinhas de conteúdo hoje. Conteúdo não, estratégia em relação ao conteúdo, seria melhor assim, tá? Em que a gente trabalha com a letra da Constituição, à luz de determinadas disciplinas, e a gente trabalha também com a jurisprudência do STF, tá? Trata-se do estudo da Constituição e o Supremo. Todo mundo conhece, tá lá no site do STF, né? E para quem não conhece, você coloca lá Constituição e Supremo, lá no teu navegador, e vai aparecer dentro do site do STF a opção para você colocar determinado artigo da Constituição. E colocando aquele artigo, você vai ver os precedentes e você vai ver também aqueles precedentes mais importantes relacionados ao respectivo dispositivo. Ah, Rodrigo, tudo bem, eu sei que tem isso e tal, já vi uma vez e tal, mas como é que eu vou usar isso? Pois bem, eu vou passar para vocês mais ou menos uma sugestão na qual vocês podem inserir isso na sua tabela de estudos, para dividir a sua tabela de estudos em relação a cada uma das matérias. E aí eu me reporto a um vídeo que eu fiz, no qual eu crio uma tabela para controle. Essa tabela é voltada para a Magistratura Federal e para o MPF, tá, pessoal? Mas para aqueles que estudam para as carreiras estaduais, por exemplo, é possível que vocês façam uma adaptação. Eu faço uma tabela, tá num vídeo no YouTube, em que eu faço com base nos grupos do MPF e faço as inserções de matérias da Magistratura Federal. Por quê? Porque no MPF não cai previdenciário empresarial, até cai empresarial, uma partezinha ali dentro do Código Civil, mas só aquela parte, e para a Magistratura Federal não cai eleitoral, até cai humanos dentro lá de direito constitucional. Então eu vou levar em consideração isso para fazer uma explicação para vocês hoje, como eu sugiro para os meus alunos. Eu tenho vários alunos, a gente está fazendo acompanhamento pessoal, né? Nós temos um roteiro, e eu sempre passo que a gente faz uma base inicial, né, com técnicas de imersão e matérias específicas, todas as matérias na verdade, para depois a gente começar a trabalhar com exercício, jurisprudência, lei seca. Inclusive, para vocês entenderem bem esse vídeo de hoje, é importante que vocês vejam também, eu dou uma sugestão porque é muito legal esse vídeo, sobre preparação dos códigos, preparação da lei seca, preparação de tratados. Tem um vídeo específico que trabalha com isso, tá? E aí, como é que eu faço em regra com o pessoal que está comigo? A gente faz um roteiro no qual a gente faz uma base, e antes mesmo de terminar toda essa base, a gente já vai inserindo outras atividades paralelas, tais como a gente começa a trabalhar com a jurisprudência, exercícios, lei seca, uma série de coisas. E aí, no meio dessa conversa, a gente faz a inserção da Constituição e o Supremo, que está lá dentro da tabela, tá? Tá, Rodrigo, mas a Constituição e o Supremo não é só os artigos lá da Constituição? São os artigos da Constituição. Mas vamos lá. Lembrem que vamos agora levar em consideração que eu vou trabalhar com os grupos do MPF, que tem todas as matérias que caem também nos outros concursos, só para vocês entenderem. No MPF nós temos 4 grupos. O primeiro grupo, constitucional, humanos, eleitoral. Segundo, tributário, financeiro, administrativo, ambiental e internacional. Depois, grupo 3, econômico, consumidor, civil e processo civil. Grupo 4, penal e processo penal. Para agregar para a magistratura federal, basta colocar mais previdenciário e empresarial. Tá bom? Então agora eu vou começar a dar algumas sugestões para vocês, para colocarem dentro da sua tabela, e logicamente que vocês podem fazer uma tabela toda invertida. Ah, Rodrigo, eu quero concurso para magistratura estadual. Tudo bem, faz a tua tabela, mas lembre o que você vai colocar ali dentro da tua tabela, no tópico, a Constituição e o Supremo. Por quê? Dias atrás estavam vários já me falaram em várias provas, né? Ah, Rodrigo, mas eu fui fazer a prova de processo civil lá do MP do Paraná e caiu jurisprudência de 2012. É assim que funciona. Os principais precedentes não são da semana passada. Às vezes tem. E é muito importante, tem examinador que gosta de jurisprudência fresquinha, mas tem examinador que gosta daqueles
precedentes mais relevantes, e não necessariamente esses precedentes são recentes. Tem precedentes que foram firmados há muito tempo e são aqueles mais importantes que devem ser lembrados para o teu examinador. São aqueles que você vai ter que lembrar para acertar a prova objetiva, mas que deve ser lembrado para você responder uma questão aberta, para você também falar na prova oral, tá certo? Então vamos lá. Começando, fazendo um cotejo agora, um paralelo do grupo 1 do MPF, mas também eu vou colocar uma matéria da Magistratura Federal para fazer essa primeira passada que é a previdenciária. Então, no MPF nós temos constitucional, humanos, eleitoral, e eu vou colocar junto previdenciário, só que eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar constitucional para a gente falar por último. Por quê, Rodrigo? Claro, a gente vai falar artigos da Constituição e Supremo por várias matérias, e eu deixo por último uma sugestão para vocês verem o que vocês vão ver de direito constitucional na Constituição e o Supremo, tá certo? Então a gente começa deixando o constitucional do lado, e lá no MPF nós temos direitos humanos. E tem artigo na Constituição para a gente trabalhar em relação a isso? Claro que tem, né, pessoal? Nós temos ali o artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados internacionais de direitos humanos serão recepcionados assim, assim, assim. Aí você vai, na parte que você vai estudar direitos humanos, você vai fazer um cotejo, né, a prevalência dos direitos humanos e tal. São poucos artigos nos quais você vai inserir o teu estudo. Quer dizer, você vai inserir na tua tabela para fazer o teu estudo. Então, direitos humanos tem pouca coisa, mas você tem que saber os principais precedentes. Logicamente, Pacto de São José, os pactos, direitos civis e políticos e o PIDESC, né? Tudo isso tem aquela jurisprudência, era precedente primeiro do Celso de Mello, daí passou para o Gilmar Mendes da relatoria e tal. Então, tem aqueles principais precedentes que estão lá. Daí você vai fazer o cotejo e vai fazer o teu estudo lá na tabela. Além disso, você vai ter lá direito eleitoral. E eleitoral tem na Constituição? Tem alguma coisa que eu tenho que ver com Constituição e Supremo? Tem sim, artigo 12, 16 e tal. Então você vai colocar e vai estudar os principais precedentes de direito constitucional eleitoral ali, tá? Então, você vai ter um estudo de eleitoral que você vai complementar com os principais precedentes do STF e vai encaixar na tua tabela de eleitoral. E mais, previdenciário tem na Constituição? Tem sim. Você vai pegar, vai pegar lá os artigos 195, toda a parte do custeio, toda a parte de seguridade, tudo aquilo ali tem vários precedentes do STF. Você vai encaixar na tua tabela de direito previdenciário e vai colocar. E assim a gente vai andando, pessoal. Vamos lá, no grupo 2 do MPF, que são matérias também cobradas na magistratura, nós temos lá administrativo. E administrativo tem? Tem sim. Deixa eu silenciar aqui que tá dando muito barulho. Administrativo, lá artigo 37 e seguintes, até o 40, 41. Então tem muitos precedentes para vocês analisarem. Vou responder. Estou gravando o vídeo para vocês, vou ter que responder aqui porque... Não, vou continuar aqui. Então, você vai fazer dentro da tua tabela lá de administrativo, você vai colocar os artigos da Constituição que tratam lá, o artigo 37, tem vários aspectos, improbidade, tem várias coisas, você vai ter os principais precedentes do STF. E ambiental, pessoal, tem na Constituição? É claro que tem, não é só o 225, tem o 215, 216, tem todos os dispositivos que tratam de índios, né? Tem uma série de coisas, você vai lá e vai deixar prontinho a tua Constituição e o Supremo para ambiental. Tá certo? E tributário, pessoal. Mas é claro, tributário tem muitos dispositivos. Tem vários precedentes. Tudo que se trata de imunidade está ali. O artigo 145 e seguintes. Você vai deixar lá na tua tabela de tributário, a Constituição e o Supremo, e vai saber os principais precedentes. Vários cases de tributário são da década de 90 até. Então é importante. Não adianta pegar o dizer o direito de 2020, chegar na prova e não saber o precedente que o examinador quer, tá? Você fazendo esse cotejo pela Constituição Suprema, você consegue. Além disso, temos lá direito financeiro. Pois é, direito financeiro. Direito financeiro tem na Constituição? Tem, muitos artigos são cobrados. Mas lembrem, será que é só lá do 165 e seguintes que eu tenho que ver os dispositivos? Não, eu tenho que ver também aqueles artigos que cuidam do TCU. Então eu vou, na minha tabela de financeiro, colocar lá tanto 65 seguintes e vou colocar também no TCU.
tá? Direito internacional, tem também, já falei lá das relações, como é que o Brasil se relaciona, tem questão do TPI, tem questão que eu já mencionei, parágrafo 3º do artigo 5º, lá os tratados internacionais, quem é que tem a competência, né? Como é que funciona a tramitação do Congresso e a parte do Poder Executivo. Então ali você vai ter os precedentes do STF que tratam disso. Precisa publicar, tem decreto, e parará, como é que é, tá? Então fica bem claro essa parte internacional. Aí, seguindo a lista do MPF, mas também abrangendo os pontos da magistratura federal, nós temos direito econômico. Direito econômico em concursos estaduais sempre é cobrado em relação lá ao artigo 170, 173, né? Daí é cobrado dentro de direito constitucional. E é cobrado também na magistratura federal, no MPF, dentro de direito econômico, tá? Então, você vai ter os principais precedentes. Daí vai lá e anota bem direitinho lá os princípios da ordem econômica e tal. E você vê lá nos princípios da ordem econômica, até vou dar um exemplo, porque direito civil é uma coisa que a gente não vai polvilhar muito na Constituição e o Supremo. Mas você vê lá que a função social da propriedade é um princípio de ordem econômica previsto da Constituição e que você pode usar para direito civil. Eu nem cheguei em direito civil, mas estou dando um exemplo que você usa muitos aspectos que estão na Constituição e Supremo para mais de uma matéria. Você consegue correlacionar temas, isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. Então falamos de direito econômico. Consumidor. Consumidor tem também? Também tem. Tem pouca coisa. Tem dispositivos, tem também ali, dentro dos princípios constitucionais da ordem econômica, tem lá a defesa do consumidor. Aí vai ter precedentes e você vai colocar para você saber e lembrar e mencionar para o teu examinador, na oportunidade que tiver, seja na prova aberta, seja na prova oral, você vai saber aqueles precedentes importantes relacionados a isso. O que o STF pensou sobre isso? Tá certo? E aí a gente chega lá em direito civil, processo civil, empresarial, e no MPF também tem mais o grupo 4, que é penal e processo penal. Nesses grupos, efetivamente, ele está mais polvilhado, tem muita coisa espalhada, né? Então toda a parte de processo, seja processo civil como processo penal, nós temos lá no artigo 5º, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e tal. Então, para definições, para que você tenha um pouquinho de definições, você pode colocar isso nas duas disciplinas, processo penal e processo civil. Nos demais, assim, direito penal, né, nós temos também no artigo 5º, né, legalidade, essas coisas. Então, o estado de inocência, isso aí você pode também polvilhar e deixar prontinho assim para ter a jurisprudência do STF em relação a esses aspectos. Não são muitos aspectos, as matérias são gigantescas, mas não são muitos aspectos em direito penal, em direito civil, que você vai ficar trabalhando com a Constituição e o Supremo. No entanto, voltando agora àquelas matérias anteriores, você vai ganhar muitos pontos se você tiver uma boa base desse estudo da Constituição e Supremo em tributário, financeiro, econômico, administrativo, eleitoral, previdenciário. Então tem muitas matérias que você ganha muitos pontos ficando bem forte nesse estudo da letra da Constituição em cotejo com a jurisprudência relacionada a seus precedentes. E aí, Rodrigo, faltou alguma coisa? Pois é, faltou direito constitucional. Pois é, mas toda a Constituição, a letra da Constituição, é cobrada em direito constitucional. Sim, é verdade. Ali você pode dar você tem toda a liberdade, pode colocar muita coisa, saúde, educação, tudo pode ser colocado lá dentro de direito constitucional para ter os principais precedentes. Mas isso você vai ter os pontos direitinho, você trabalha com a doutrina, com a jurisprudência. Mas uma coisa que eu sugiro, quem quer as carreiras do MP, seja MP estadual, seja MPF, poxa, pega lá o artigo 27, 129, coloca, faz um estudo dos principais precedentes. E quem quer a magistratura, pessoal? Poxa, tem vários artigos do Poder Judiciário. Toda a composição, toda a parte de controle, tem uma série de coisas super importantes. E aí você coloca lá na parte de direito constitucional, você coloca esses artigos e esses precedentes. Enfim, pessoal, eu fiz hoje um videozinho que vai para o YouTube, porque justamente lá no Instagram tem uma limitação de 10 minutos. Eu sabia que eu ia passar, já estou com 15 minutos aqui. Mas é mais uma forma de ajudar vocês, dar uma sugestão, para que vocês, se considerarem que é valiosa, que vai ajudar, utilizem, espero que seja bom
Eu sei que muita gente já aproveitou essa parte do estudo, que é a Constituição e o Supremo, que é jurisprudência sim, mas não é aquela jurisprudência que todo mundo estuda lá por informativo, não é aquela forma de estudo, todo mundo estuda pelo Dizer o Direito ou por outros sites, mas sim, ela é correlacionada com disciplinas, ela tem um foco, ela tem um lugar para ser encaixada e ela funciona muito bem para deixar vocês mais fortes. Tá certo? Então, se vocês gostaram, deixem um like. Eu sempre esqueço de pedir para deixarem um like ali, tanto no canal do YouTube como no Instagram. Compartilhem com os colegas, porque esse é um trabalho que está sendo feito para ajudar mesmo e espero que vocês gostem, tá bom? Beijão no coração, bons estudos!